Boa tarde, salve, salve! O TV Mãos à Obra tá no ar. E o assunto de hoje, olha só, eu tô aqui no meio da natureza para falar sobre decoração com plantas, uma coisa que eu adoro. Vamos combinar, né, que uma planta em casa deixa um ambiente muito mais aconchegante, harmonioso, traz uma paz, né, uma calma para dentro de casa. O Rodrigues Fora foi buscar inspirações para você fazer a sua decoração verde. Vamos combinar que uma casa com planta é um ambiente cheio de vida, alegre, descontraído. Acima de tudo, aconchegante. Mas é importante ficar atento a algumas regras de decoração na hora de escolher as plantas para a sua casa. Por isso a gente convidou o paisagista Marcelo Kosminski para nos dar dicas importantes, né, Marcelo, na hora dessa decoração. A primeira delas, nada de encher a casa de planta também, né? Tem que saber dosar, né? Isso, então, depende muito do ambiente que você encontra. Então, num apartamento como esse que a gente está hoje, o projeto que já previa as plantas em algum lugar. E essas plantas foram muito em função de espaços que as pessoas circulam, mas não passam por essas plantas, no sentido de bater e atrapalhar a circulação das pessoas no ambiente. Então, é muito importante pensar que a planta ela complementa o espaço, mas ela não se torna um problema dentro daquele espaço. Então, eu procuro sempre colocar ou o jardim vertical ou as plantas num foco de visão também para as visitas, mas para a pessoa que está no apartamento, porque eu tenho que pensar assim, não adianta eu botar um jardim vertical só atrás de um sofá ou de uma poltrona que a pessoa fica sentada. Quantas vezes a pessoa vai ficar olhando aquilo? Não é melhor estar sentada no sofá e olhar para um jardim vertical? E falando em jardim vertical, tem um super lindo aqui. Que planta é essa? Veja, essa é uma planta chamada Philodendron Brasil variegata, porque ele é verde e amarelo, né? Então chama planta variegata porque ela tem duas cores. E é uma planta da família das aráceas, né? Uma planta que eu uso muito em jardim vertical, porque ela se adapta muito bem nos ambientes internos. Ela precisa de muita luz, mas não de sol. Se o sol bater com intensidade nela, então ela vai queimar. Tem planta de sol, tem planta de sombra e planta de meia sombra. Então, no caso aqui, isso aqui é uma planta de meia sombra. Ela necessita um pouquinho de sol nascente e muita luminosidade, que é diferente da planta de sol. Como essa varanda aqui ela é nascente, eu consigo entender que o sol, à medida que ele vai nascendo, as plantas já vão ficando num ambiente mais escuro, sem o sol, que é diferente do poente, porque o sol poente que pega das 2 às 5 da tarde é um sol muito forte, e aí eu tenho que botar as plantas de sol. Tem outro detalhe importante, eu estou quase na beira da praia, então eu tenho que levar em conta proteger as plantas da maresia, do vento, que são questões que dificultam o crescimento das plantas. Então tudo isso tem que ser planejado com antecedência. Então, Marcelo, aqui é onde as plantinhas se recuperam, né? Elas não deram certo ali por conta da maresia, do sol, né? Do vento, isso. Então, a gente observa que algumas plantas, como eu te falei, não se adaptam no mesmo ambiente. Então, um exemplo, essa flor de maio e essa planta aqui, que é a rosa do deserto, elas não se adaptaram lá no nascente. Mas aqui, que é o sol poente, que é muito mais intenso, e o sol pega a ser praticamente de 1 da tarde, às 4h30, 5 horas, então essas plantas elas estão muito mais bem desenvolvidas nessa área, né? Tem outras plantas que também, a roseira também teve dificuldade de se adaptar lá, né? Porque é muito vento, maresia. E planta na cozinha, tem algum problema? Não, inclusive dentro do quarto. Tem um ditado que assim, não pode botar planta no quarto, não tem isso. Você pode ter planta no quarto, sim. Gente, a dona desse apartamento lindo, aconchegante, cheio de vida, cheio de verde, é a Flávia. Deu para perceber que ela adora planta, né? E aí o Marcelo disse que planta no quarto pode, ela levou a sério. Transformou um quarto no escritório e ele é cercado por verde, né, Flávia? Exatamente, como eu gosto, a natureza dentro de casa. E trabalhar num lugar assim, melhor ainda, né? É melhor para a cabeça da gente, para se sentir mais confortável e sentir a natureza, o verdinho dando esse aconchego ao lar. Muita planta, hein, Marcelo? Dá um trabalhão cuidar de tudo isso também, né? É bom porque quem cuida é ela. E você sabe que planta ajuda a pessoa a desestressar, né? Tem gente que fala em terapia ocupacional com as plantas. Então, assim, você está estressado, pega uma planta, troca de vaso, mexe na terra. Isso dá um relaxamento fenomenal.
A Gisele é filha da Flávia, arquiteta, foi quem projetou esse apartamento aqui. Imagina o desafio, né? Primeiro, por ser filha da dona do apartamento e segundo, de ter que encontrar espaço para tanta planta, Gisele. Foram 2 desafios, exatamente esse. Minha mãe é apaixonada por planta, é uma das grandes paixões da vida dela. E a gente tinha que conseguir colocar as plantas aqui sem deixar o apartamento com cara de casa de campo, né? Afinal, aqui é Boa Viagem, é a casa que ela mora. E como é que foi isso? Foi um desafio, foram uns meses de trabalho pesado para conseguir conciliar os dois, mas eu acho que no final o resultado agradou. E aí você, como arquiteta, como é que decide? Ali eu quero um jardim vertical, naquele cantinho cabem umas plantas maiores. Como é que é feito isso? A gente não podia atrapalhar a circulação, então a planta tinha que ficar num lugar que as pessoas conseguissem passar, circular sem atrapalhar o uso do apartamento dela. E o jardim vertical, a gente aproveitou a estrutura que era da varanda, como ela integrou a varanda com a sala, a gente conseguiu aproveitar a estrutura para fazer o jardim vertical. E ficou bonito, parabéns, viu? Obrigada, Rodrigo. Agora, ela gosta tanto de planta, rola um ciúmezinho das filhas assim? Ela gosta mais das plantas do que das filhas, não, né? Não. Não chega tanto. Não, desse jeito ainda não. Ainda não? Não, por enquanto não. Olha, eu adoro essas dicas sobre decoração com plantas. Mas lá em casa tinha uma plantinha que ela estava pedindo socorro, gente. Bichinha estava já morrendo. E assim, eu não sabia direito se era para regar todo dia, se era para regar 2 vezes na semana, enfim. Sei que a bichinha estava morrendo e eu fui levar ela para um hospital de plantas, digamos assim. Fui dar uma repaginada nessa plantinha que eu tinha lá em casa. Uma planta bonita, num vaso bacana, pode fazer toda a diferença no charme do ambiente. Essa planta aqui, ela tá há 6 anos nesse vaso. Como vocês estão vendo, outras mudas cresceram ao redor, já tá apertada, não tá muito bonita. Então, vamos ver como a gente consegue repaginar essa planta para deixar o ambiente ainda mais bacana. Pessoal, eu tô até com vergonha de ter trazido essa planta para cá, porque ela é uma sobrevivente. 6 anos nesse jarro, desse jeito. É fogo, né? Heroína ela. O que você já identificou, assim, de problema na planta? Primeiro, ela está há muito tempo, muitos anos, dentro do vaso, sem fazer uma troca de substrato, uma troca de nutrientes para ela, né? Ela está com a terra já saturada. Outra coisa que eu identifiquei, ela foi regada com água de torneira. Ah, não pode? Não pode. Gente, eu não sabia disso. As folhinhas revelam na pontinha a sua palmeira rafis. Se você regar ela com água de torneira, você vai perceber que as pontas vão ficar levemente escuras, ou escuras mesmo. É uma reação ao cloro da água. Thaís, ela quis tentar salvar a planta, então ela cortou as pontas da folha, provocando uma dor na plantinha. Ai, tô me sentindo muito mal, minha gente, porque, nossa, 2 coisas que eu não sabia. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar o substrato de uma planta? Depende muito do tamanho do vaso. Por exemplo, esse vaso aqui, acho que o ideal seria de 2, 3 meses, não trocar o substrato, mas acrescentar aí nutrientes para ela, entendeu? Que pode ser os adubos já preparados, prontinhos, coloca um pouquinho por cima e elas vão te agradecer com folhagem nova. Ai, bichinha, tô com muita pena de você, viu? Mas eu trouxe você aqui para o médico. Então, vamos repaginar? Vamos embora, vamos repaginar. Esse aqui é um cachepô e ele é de plástico, então a gente vai ter que fazer um furinho nele para reaproveitar esse vaso, tá? Se a gente não faz isso, pelo volume da planta, o que vai acontecer? Eu vou ter água acumulada no final desse vaso e provavelmente, se houver acúmulo de água, vai ter um apodrecimento da raiz. E o vaso está bem seco, tá vendo? Eu tenho muita água na parte de cima da planta,
Tá bem regado aqui, porém a planta não está recebendo água embaixo. E eu tenho um acúmulo de raiz aqui bem importante, ó, tá vendo, ó? A gente pega uma tesoura de poda, a gente precisa fazer um debaste desse excesso de raiz e desmembrar os filhotinhos. E será que minha planta se recuperou, hein? Será que ela conseguiu sair da UTI? Bom, ainda nesse programa eu mostro como é que ficou o resultado. No próximo bloco, a gente tem o nosso quadro Faça Você Mesmo. Se você quiser ele um pouco mais raso ou ele mais fundo, aí vai de acordo com o peso que você vai pôr e que você vai empurrar um pouquinho mais o vasinho, certo? E ainda dicas de iluminação para ambientes com plantas. A gente ilumina e destaca uma planta a partir da base dela. É daqui a pouquinho, TV Mãos à Obra volta já. TV Mãos à Obra de volta, chegou a hora do nosso quadro Faça Você Mesmo. Pega papel e caneta e anota aí todas as dicas. Olá pessoal da TV Mãos à Obra, me chamo Cielma Costa, sou da Concretizando. Estou aqui hoje para mostrar para vocês como que faz um vasinho de concreto. Então vamos lá. Coloca o cimento e faz uma cavidade ao meio para poder colocar um pouquinho de água. Você vai colocando aos poucos, que é até dar o ponto certo. Fica feito uma papa rala. Não precisa colocar a água toda de uma vez, senão pode ficar muito ralo. O cimento é legal vocês utilizarem o cimento peneirado, porque ele não fica com aquelas bolinhas que vão ficar com alguns defeitos ou pode ficar com alguma falha no vaso, tá certo? Ó, ela tem que ficar nesse ponto, ó. Aí vamos pegar o molde, usa o pincel, vai passando vaselina líquida no fundo, nas laterais. Pode colocar do lado de fora também, que não vai colocar o cimento até aí, mas se cair ele não vai grudar. Pega o cimento, despeja dentro. Esse aqui eu coloquei até o meio, ó. Aí bate um pouquinho para fazer as bolhas de ar. Aí depois você pega esse recipiente com as pedrinhas ou bola de gude. Se você tiver bola de gude em casa ou qualquer outra pedrinha, seixo, você passa vaselina líquida nele também, ó. Que é para quando for desenformar, ele vai sair bem legal. Lembra de colocar a pedrinha antes, porque se você colocar o recipiente e depois colocar as pedrinhas, ele vai ficar descentralizado. Eu bato assim para sair as bolhas, para não ficar aqueles buraquinhos e deformar o nosso vaso. Então, espera 72 horas para poder desenformar, tá certo? Aí depois que desenformar, você vai lixar e vai decorar da forma que você quiser. Bom, pessoal, após 72 horas, agora eu vou desenformar o meu vasinho. Se você quiser ele um pouco mais raso ou ele mais fundo, aí vai de acordo com o peso que você vai pôr e que você vai empurrar um pouquinho mais o vasinho, certo? Então, pessoal, essa foi a minha ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vejam outras ideias e outros formatos de vasinho também no meu Instagram, @concretizando. Até a próxima! Ainda falando sobre plantas, a gente foi atrás de dicas de iluminação para dar aquele tchan no ambiente aí da sua casa que tem plantas. Oi pessoal, meu nome é Elisete Benjamin, eu sou do escritório de ME Arquitetura. Hoje a gente vai bater um papo sobre aquela tendência de plantas dentro de casa. Aí, se a gente for destacar com iluminação as plantas
De fora, primeiro, de fora de casa, a gente pode usar balizador, ok? A gente ilumina e destaca uma planta a partir da base dela, certo? A gente faz isso quando ela está do lado de fora. Agora, para dentro de casa, aí a gente vai destacar com outro tipo de iluminação, sempre indireta. Eu posso destacar com uma iluminação indireta no formato de arandela e posso destacar também essa iluminação deste ambiente que está a planta com uma iluminação de pendente, através de pendente. Eu vou destacar o ambiente como um todo, eu não preciso colocar essa iluminação direto em cima da planta. Se eu tenho uma pequena planta, eu vou compor o meu ambiente com várias pequenas plantas, certo? Em cachepô, em pequenos vasos. Eu não preciso de uma iluminação muito forte, nem muito ativa. Eu posso ter uma iluminação mais quente, eu posso ter uma iluminação mais aconchegante, tá certo? Dependendo do tamanho da planta, eu posso mudar essa iluminação, tá? Eu posso trazer um pendente que vai me atender muito bem para destacar essa planta junto com o meu ambiente. Certo? A gente vai ver agora um pendente que a gente pode ter nesse ambiente que tem a planta. Este aqui, ele está com uma lâmpada de filamento, que a gente tem o filamento de carbono e o filamento de LED. A diferença é que você na de LED vai ter uma economia, um custo de energia menor do que na de carbono. As duas são utilizadas para criar um ambiente, uma cena. É um ambiente aconchegante, é um ambiente quente, é um ambiente que tem calor, tá certo? E você vai destacar a planta também, porque ela está integrada nesse ambiente. Eu posso ter uma planta na sala, eu posso ter uma planta na sala de jantar, na sala de estar, na varanda, no meu cantinho de leitura, no meu escritório. Você tem que pensar nessa iluminação fria, que a gente chama a iluminação branca, e nessa iluminação quente, que a gente chama a iluminação amarela, tá certo? A luz branca é que me requer para eu fazer uma leitura, para eu ter uma leitura de perto, de próximo de um livro e tal, eu preciso ter essa iluminação branca. Para eu criar uma cena, criar um ambiente, destacar um ambiente, destacar uma planta, eu posso fazer esse destaque perfeitamente com a luz quente, que é a luz amarela. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês coloquem em prática essas dicas. Lembrem-se, é muito gostoso, é muito humanizado você entrar num ambiente e você ter uma planta lá naquele ambiente. Com ela bem cuidada, com atenção, com a iluminação de destaque, é perfeita. Usem as plantas, tragam as plantas também, não só para dentro de casa, para fora se puder. Façam isso, aproveitem as dicas. Muito obrigada e até a próxima. No próximo bloco, enfim, vamos mostrar como é que ficou a minha plantinha. Será que ela sobreviveu ou foi perda total? Você abre para a entrada de fungo. Então não é bom você fazer isso, entendeu? É bom você cortar sempre aqui e sempre na transversal, ó. Então você corta nesse sentido. E também tem o nosso quadro para falar sobre cores aqui no TV Mãos à Obra. Daqui a pouco, hein? Dependendo da cor e do estado que tiver a parede, é necessário aplicar de 2 a 4 demãos. Você que está acompanhando o programa viu que a gente mostrou uma plantinha que eu tenho lá em casa, que, gente, faço meia-culpa. Eu não cuidava muito bem da bichinha, não podava direito, enfim. Ela já estava pedindo socorro até que eu tive a ideia de levá-la para um hospital de plantas, para um médico de plantas cuidar dela. Vamos ver como é que ficou o resultado. Como é que a gente começa o plantio? Eu uso um mineral que se chama argila expandida. O bacana disso aqui é que ele consegue reter água. Então, por exemplo, se você esquece de regar, ela consegue fornecer a água que está aqui dentro. A terra não vai entupir a passagem, os buraquinhos. Então, a argila funciona para ajudar no dreno da água. Pode usar um feltro, você pode usar um carpete, você pode usar um tecido mais sintético, um TNT dobrado, funciona
para impedir a passagem da terra. Então a gente coloca na parte de baixo e faz a vedação. Isso aqui, a terra, ela vai descansar aqui em cima. Quando a gente regar a planta, não vamos perder o substrato. O substrato é o seguinte, é a terra e ele já tem alguns minerais, alguns componentes, por exemplo, carvão, já tem farinha de osso, torta de mamona, e isso são nutrientes que a planta vai precisar para se desenvolver aqui dentro dessa nova casinha dela, né? E aí agora a gente vai colocar a nossa muda. Eu vou descartar para essa montagem a haste maior e vou deixar apenas as menorzinhas. Quando você corta a folha, você abre para a entrada de fungo. Então não é bom você fazer isso, entendeu? É bom você cortar sempre aqui e sempre na transversal, ó. Então você corta nesse sentido. Quando cair a água escorre. Aí agora entra a parte criativa. Delícia. Uma dica para quem está fazendo, para quem gosta de fazer plantio em casa, é nunca colocar terra na totalidade do vaso. Deixa uns 2, 3 dedos do vaso sem terra, porque ao longo desse desenvolvimento da planta você vai ter que adicionar terra em pequenas quantidades com adubo. A cada 7 dias você faz uma boa rega nessa planta. E o que é uma boa rega nessa planta? É colocar água nela até a água escoar e você sentir que está bem molhado. Anderson, cadê a planta que eu trouxe? Porque não foi essa. Ela continua aqui, só que agora muito mais bem instalada, bem cuidada e com certeza ela vai te responder muito em breve com novos filhotinhos, novas folhas novas, enfim. Perceba que é o mesmo vaso, é a mesma planta, a gente só tirou o substrato e tirou aquela haste muito maior que estava aqui no meio. Harmonizamos o vaso, enfim. Vamos acreditar que vai ficar incrível nos próximos dias. Anderson, obrigada aqui pela participação no programa e por repaginar aqui essa planta, dar um novo visual e com certeza a inspirar muita gente que está em casa, que quer cuidar dos seus plantinhos também. E tem nome nela, né? Tem. Vitória. Pois é, sobrevivência da Vitória. Uma das coisas que eu mais gosto de mostrar aqui no programa é antes e depois. Vamos ver como é que ficou esse ambiente no quadro da Tinta Zichini. Olá pessoal, você já está preparado para o final do ano de casa pintada? Ainda não? No programa de hoje a gente vai dar a dica. Pegamos essa sala que está pintada num tom pastel e vamos repintá-la num tom de cinza, na cor Curiacá, do sistema tintométrico da Ichini. E a tinta que vamos utilizar é a Fosco Durável. Essa tinta é ideal para ambientes externos e internos, como o nome diz, de acabamento fosco, que disfarça imperfeições. As paredes aqui da sala já estão bastante sujas, como vocês podem ver. E vamos fazer uma grande transformação. Para mudar não precisa muito, basta mudar a cor do ambiente. E a escolha da cor pode ser uma cor que você goste ou a que você deseja para o ano de 2020. A tinta Fosco Durável está disponível em milhares de cores no sistema tintométrico da Ichini. Com certeza você vai encontrar a cor ideal para sua casa, seu escritório ou onde você quiser colocar cor. Então mãos à obra. Inicialmente a superfície tem que estar preparada para receber a pintura. Não pode haver poeira, gordura nem mofo. Em caso de gordura, lave com água e detergente neutro. No caso de mofo, prepare uma solução com água sanitária e água na proporção de 1:1. Aplique e deixe reagir por 2 horas. Em seguida, enxague. E após a secagem, pode pintar. Depois de preparar a parede, chegou a hora de preparar a tinta. Comece fazendo uma boa homogeneização, mexa bem a tinta e na hora de diluir, dilua na proporção de 4 partes de tinta para 1 parte de água, ou seja, uma diluição de 25% com água. E na hora de aplicar, aplique com pincel ou rolo de lã. Vamos para a prática? A tinta Fosco Durável tem excepcional poder de resistência e cobertura. Seu acabamento fosco disfarça as imperfeições da parede. Ela é ideal para aplicação em alvenaria, concreto aparente e tijolo amianto.
Duas grandes vantagens dessa tinta é que ela é de baixo odor e baixo respingo, tornando o serviço muito mais prático e prazeroso. Dependendo da cor e do estado que tiver a parede, é necessário aplicar de 2 a 4 demãos. Aqui nesse caso, vamos aplicar 2 demãos e será suficiente. O tempo de secagem dessa tinta, com 30 minutos ela já está seca ao toque. De 2 a 4 horas, você pode aplicar a segunda demão. E com 3 horas, o odor já desapareceu completamente do ambiente. Então, pessoal, olha só como a sala ficou muito mais bonita. Vamos mostrar agora o antes e o depois. Esperamos que essa dica seja útil e que você possa aplicá-la aí na sua casa. Depois que você pintar o seu cômodo ou toda a sua casa, conta pra gente como ficou. Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. Ó, eu tô deixando uma dica toda especial para você lá no Instagram TV, tá? Então, até a próxima! Valeu, Jorge! Caprichou, hein? Ficou bonitão aí o ambiente. E você, gostou do programa de hoje? Gostou das nossas dicas? Quer mandar uma sugestão de pauta pra gente ou mostrar uma foto aí da sua casa? Manda um e-mail para aqui, ó, para esse endereço que está aparecendo na tela. E quem sabe a gente não aparecer na sua casa com um arquiteto, dando dicas de decoração. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado, ao 12:30, aqui na TV Jornal. Tchau!